Olá, eu sou a psicóloga comportamental Monique Veloso. Irei trazer os detalhes de como acontece o atendimento psicológico adulto na Mindset Clinic. Ele é pautado em ferramentas e técnicas baseadas em evidências, com o objetivo de promover autoconhecimento através do rastreio e levantamento do mapa de funcionamento do paciente, ajudando a identificar as causas de seu sofrimento psíquico, dos sintomas e o caminho para transformá-lo. Irei detalhar aqui como acontece alguma das nossas técnicas e ferramentas ao longo das sessões. A primeira sessão consiste em receber o paciente e, nesse momento, contamos com profissionais especializados em construir o raporte, que consiste na técnica de comunicação que tem como objetivo estabelecer conexão entre as pessoas, através da empatia e do rastreio das necessidades do paciente. Essa fase é inquestionavelmente importante. Sem conexão, dificilmente o paciente conseguirá se desenvolver durante o tratamento. Se sentir confortável para se expor ao psicoterapeuta é fundamental para esse processo e construído através de técnicas muito claras. É importante salientar que, por mais que nós adultos possamos ter amigos, família, colegas de trabalho, ainda que sejam figuras muito importantes, em momentos de amplo sofrimento e desesperança, podemos temer magoar, trazer sofrimento aos nossos familiares ou mesmo frustrá-los, não nos expressando a essas figuras tão amadas. A figura do terapeuta é estratégica nessas condições. A segunda e a terceira sessões consistem na construção da linha do tempo junto ao paciente, onde ele relata como vê sua vida. Essa percepção, essas lentes usadas são coletadas de forma a identificar os pensamentos, as emoções e os comportamentos ao longo dessa linha. Assim, inicia-se um mapeamento de funcionamento. Aqui será levantada qual estilo de enfrentamento o cérebro utiliza. Todos nós temos 3 formas básicas de nos defender. O nosso cérebro monta essas defesas. Quando nós adultos experimentamos situações em nossa vida, seja na nossa infância, adolescência ou vida adulta, experiências como bullying, exposições constrangedoras, rupturas de amizade, término de relacionamento afetivo amoroso, autocobrança acadêmica, luto, troca de moradia, impulsividade, irritabilidade, inadequação devido a algumas condições neurodiversas, em vários outros cenários, nosso cérebro pode interpretar essas situações como uma situação de ameaça à vida. Nesse momento, ele produz uma resposta de defesa, seja pela luta, pela esquiva ou pela entrega. Adultos que apresentam predominantemente defesas de seus traumas, situações interpretadas como graves ou ameaçadoras à vida, no estilo de enfrentamento esquivo, podem começar a não querer sair de casa, a não conseguir ir ao trabalho, não querer encontrar amigos e pessoas, não querer se alimentar, não querer conversar, iniciam esquivas de toda e qualquer situação que pareça semelhante às situações vividas anteriormente. Adultos que apresentam predominantemente defesas de seu trauma pelo estilo de enfrentamento luta ou hipercompensado podem ser extremos, irritadiços, conflitivos, podem se cobrar em demasia ou precisarem checar excessivamente para se sentirem mais seguros. Adultos que apresentam estilo predominantemente mais resignado podem se sentir sem saída, sem esperança de solução. É comum a presença de autolesão, ideação de finitude de vida, choro e desespero. A hipervigilância e as intervenções psicoterapêuticas e muitas vezes médicas são essenciais nesse estilo de enfrentamento. Identificar o estilo de enfrentamento é essencial, uma vez que dita o caminho o qual vamos trilhar, o que esperar do comportamento, o porquê X ou Y comportamentos acontecem e ajuda a aumentar o percentual de previsibilidade do comportamento desadaptativo de risco. Além de ser uma dica para entender quais gatilhos, ou seja, qual situação foi interpretada pelo cérebro como uma situação de risco e que gerou uma resposta de defesa tão importante e prejudicial. Na quarta sessão são levantadas as necessidades emocionais básicas: aceitação e conexão, autonomia e competência, limites realistas, espontaneidade e lazer, liberdade de emoções e emoções validadas. A forma que o adulto percebe sua vida e as situações os quais passaram pode trazer vulnerabilidade nessas áreas. Quando adultos passam por uma situação de bullying na infância, separação parental na infância, perda de amizades, término de relacionamento,
Áreas como aceitação e conexão podem ser afetadas, gerando pensamentos automáticos intrusivos, relacionados a medo de perder pessoas, como abandono, vergonha de si, como defectividade, sensação de ser diferente ou de sentir lateralizado, inadequação, sensação de desconfiança crônicos e ainda sensação de abuso, ou ainda acreditarem, que ninguém os entende ou ainda os escuta. Autonomia e desempenho prejudicados. Adultos que passam por experiências como acidentes, adoecimento próximo ou deles mesmos, perdas na família e amigos, autocriticismo ou ainda superproteção na infância podem desenvolver inseguranças crônicas, medos de fazer escolhas, padrões fóbicos associados a situações novas, sensações de fracasso e incompetência constantes. Adultos que vivenciaram ambientes onde se perceberam diminuídos, sem voz, com figura de autoridade, que não propuseram a liberdade de expressão ou que não validaram suas emoções, podem se perceber pouco importantes ou que suas emoções não contam, muitas vezes se sacrificando ou colocando os outros em cima de suas propostas, dores e vontades. É comum a dificuldade de se impor, sentimento de culpa inadequado ou a escolha não genuína de suas vontades e desejos, ouvidos por outros ou por si mesmo. Adultos que passam por experiências na infância e adolescência onde foram dados poucas instruções ou limites realistas, exercitar o não, superproteção ou ainda que tenham se percebido humilhados, ridicularizados, podem desenvolver sensação de superioridade, compensação do passado onde foram diminuídos ou ainda que não tiveram introjetado o outro como agente igual. Adulto que na infância foi muito assistido, mas não treinado a dar assistência ao próximo, podem não conseguir entender as necessidades do outro, cobrando bem mais do que ofertam na relação com seus pares, trazendo conflitos sociais e familiares e prejuízo em saúde mental, como rebaixamento de humor e ansiedade. Adultos que passaram por experiências acadêmicas de ampla concorrência, disputa, ou que receberam educação firme ou mais crítica, podem desenvolver postura autopunitiva, usando discursos depreciativos ou se agredindo quando cometem pequenas falhas típicas do desenvolvimento. Podem desenvolver pensamentos críticos inflexíveis, visão que a vida é dura demais, bem como dificuldades de relacionamento, relaxamento e expressão de seus sentimentos espontâneos. A quinta seção se refere ao rastreio de sabotadores, identificando como características comportamentais usados no passado, em momentos traumáticos ou de amplo sofrimento, úteis no passado, hoje poderiam estar sabotando o paciente. Além disso, temos o levantamento das habilidades de maior intensidade, pois conhecer suas formas ajuda o indivíduo a prevenir recaídas e reconhecer suas capacidades e potenciais, além de identificar habilidades-alvo para a lapidação. Aqui estão algumas de nossas técnicas e ferramentas de trabalho, com algumas etapas do nosso processo. Esperamos você em breve em nossas sessões. Até lá!